Oi, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu vim falar hoje sobre... É meio difícil de falar, parece. Mas eu vim contar pra vocês que o Uma Vida Sem Lixo acabou. E vim fazer isso no YouTube porque é um lugar que tem tempo e espaço pra gente explicar direito isso tudo. Na verdade, isso já tá acontecendo há algum tempo. Eu fiz alguns textos na minha newsletter Cuca Fresca falando um pouco de algumas mudanças que estavam acontecendo na minha vida, num sentido de perspectiva do que eu tava pensando. E no começo desse ano, 2023, eu fiz um texto falando que eu não vivia mais uma vida lixo zero. Eu criei Uma Vida Sem Lixo, que na verdade chamava Um Ano Sem Lixo, no final de 2014, numa época onde as pessoas não pensavam sobre questionar o tanto de lixo que a gente produzia, de descartáveis. Era uma época que a gente não pensava na problematizar tanto o uso do plástico como descartável, e principalmente nas coisas descartáveis de um uso único, que a gente não debatia ter reutilizáveis em embalagens. Foi um momento do mundo que começou a se olhar para a questão do lixo como um potencial problema e ou até solução para as questões da crise climática também. Foi quando começou a popularização do movimento Lixo Zero, que foi quando a gente começou a pesquisar sobre isso, a descobrir alternativas, a pensar que tinha outros jeitos de fazer as coisas que a gente estava acostumado a fazer, que não aquelas que nos foram ensinadas, que era comprar as coisas no mercado, que era usar muitos descartáveis, que era produzir muito lixo, sem, sei lá, questionar, sem se perguntar sobre isso, de uma maneira que, naquele momento, foi um momento de redescoberta de várias coisas pra muita gente. Como é que eu vou dizer isso? Não eram coisas que eram super surpreendentes, talvez. Eram coisas que até muita gente já fazia, muitas coisas foi uma retomada de coisas que já eram feitas pela sociedade, pelos nossos avós e tal, mas que foi se perdendo o hábito, foi se perdendo a ideia de fazer isso por conta da popularização do plástico, da indústria do plástico e tudo mais. Eu acho que nesse momento que o lixo zero foi se popularizando, que foi o momento que eu criei o meu blog, foi o primeiro blog aqui no Brasil pra falar sobre isso, e aí naquele momento fazer esse desafio que eu fiz, de ficar um ano aprendendo a parar de produzir lixo e na sequência continuar vivendo dessa maneira, fazia muito sentido pra mim. Era uma coisa que foi uma descoberta, foi um negócio que fez todo sentido na minha vida naquele momento, até o momento que parou de fazer sentido. E é sobre isso que eu queria falar. Em dado momento, essas escolhas, de alguma maneira, pararam de fazer sentido pra mim, e eu acho que pararam de fazer sentido pra sociedade também. Depois de 2018, eu comecei a colocar muitas das coisas que eu falava, praticava, etc, em perspectiva, inclusive por causa das pessoas, de vocês que participavam, comentando, questionando, mandando mensagem, porque eu sinto que meu trabalho sempre foi muito aberto a gente trocar. Eu sinto que sempre foi uma coisa meio de fórum, assim, eu sempre me senti meio, tipo, moderadora de um fórum gigante, que eu liderava ali de alguma maneira, né, pra fazer uma conversa, tipo, cuidando dos tópicos da comunidade do Orkut, assim, mas que quem participava era eu acabava ficando ali lendo muitas vezes e eu, eventualmente, pesquisava coisas que vocês tinham me indicado, muito mais do que eu tinha pensado, né? Eu sempre tratei o meu conteúdo e essas casinhas todas que eu tenho na internet muito nesse lugar, assim, sabe? E sempre me coloquei também nesse lugar de uma pessoa que tava ali não porque sabia mais do que qualquer um, mas sim porque meio que cheguei num lugar de, tipo, liderar essa galera que quer falar sobre esse assunto, não no sentido de liderar, de mandar, mas tipo assim, de, eu vou eu ser a organizadora da casa aqui, desse fórum, né? Eu acho que todas as questões que a gente foi falando sobre lixo zero, muitas delas envolvem ações individuais, e muitas delas começaram a ser questionadas num lugar de, mas isso é suficiente para a questão da crise climática? Eu sinto que depois de 2018, né, por causa das eleições aqui no Brasil, muitas dessas questões, pra mim, especialmente as ambientais, ficaram muito em xeque, porque eu olhava e falava, gente, estão destruindo a Amazônia de uma velocidade absurda, estão passando leis absurdas, não só ambientais como sociais, estão desmantelando o IBAMA, a polícia, sabe assim, e eu tô aqui falando de usar um copo reutilizável, isso começou a bater muito ruim pra mim, no sentido de que não faz sentido. Eu sei que faz, mas enfim, essa foi a minha paranoia nesse momento.
A partir daí, eu senti que a gente começou a chegar num lugar, e eu acho que também tem um pouco a ver com a pandemia e com a própria construção das redes sociais hoje em dia, de que a gente não consegue falar mais nada, quase, sem cair nesse lugar, nesse paradoxo que é, tá, mas isso aí é uma questão individual muito legal, mas não vai resolver o problema é o capitalismo. E daí a gente fica tipo assim, tá, então meio que não vamos fazer nada? E eu acho que as coisas não são excludentes, né? Tipo assim, trocar certas coisas que a gente faz, certos hábitos, e ter um consumo mais consciente, gerar menos lixo, etc., não é excludente da questão do grande problema ser o capitalismo, porque elas não... essa aqui não vai resolver essa, mas se essa aqui for resolvida, isso aqui a gente vai precisar fazer também, porque a gente não vai conseguir viver num mundo sem capitalismo, produzindo e usando essa quantidade de plástico, tendo essa rotina de consumo que nem a gente tem hoje. Então eu acho que elas não são excludentes. E eu falei várias vezes já em alguns lugares sobre como eu acho que a ação individual é insuficiente, a gente tem que ter consciência disso, e ter essa consciência é importante pra que a gente entenda que o problema é outro e é maior, e que, sim, só isso aqui não vai ser suficiente também, né? Porque no fim das contas o capitalismo ele é tão bom que ele produtivizou toda a questão da sustentabilidade, virou tudo um produto, virou comprar o seu kit lixo zero, virou comprar roupa pra salvar o planeta, virou comprar isso pra isso, né? Assim, a gente tá comprando nosso lugar no céu das pessoas anti-crise climática, porque o capitalismo é capaz de nos permitir isso, né? Mas não é isso que vai resolver o problema de fato. Só que daí eu acho que é um caminho natural, assim, pra ativistas, pessoas que se questionam sobre isso, nós que lemos muito, eu sinto que a gente chega num beco sem saída. Eu acho que o Clube do Livro, que tá nesse momento em pausa, eu tô pensando como voltar com ele, inclusive, me ajudou muito a perceber isso também, porque a gente lia livros que falavam sobre sustentabilidade, e em dado momento a gente chegava, assim, em vários livros que a discussão ficava meio morna no mesmo lugar, porque é sempre o mesmo problema, é sempre o capitalismo, é sempre o imperialismo, porque é isso que de fato causa os grandes problemas que a gente tem e que tem a ver aí, que teriam a solução na sustentabilidade, né, tipo, solucionariam a questão da sustentabilidade. É meio isso mesmo, não tem muito como fugir. E bom, daí também teve a pandemia, que foi um momento, eu fiz um texto no começo do ano passado, quando eu inaugurei a Cuca Fresca, que é essa minha newsletter, que não vai morrer, então se você quiser assina, eu vou deixar os links aqui embaixo. Inclusive vou deixar os links dos textos aqui embaixo pra quem quiser ler, recomendo, peço que vocês leiam pra ter toda a big picture. A ideia de fazer esse vídeo longo também é pra eu ficar aqui um tempão falando pra vocês. Espero que vocês estejam, tipo, assistindo / ouvindo como se fosse um podcast, porque eu provavelmente vou me alongar bastante ainda. Eu fiz um texto no começo do ano passado que chama Quando que é mais difícil não produzir lixo? Quando a gente tá mal. E nesse texto eu falo um pouco sobre como durante a pandemia eu tive várias questões pessoais que me colocaram muito em xeque e que eu não tive como manejar a questão de não produzir lixo por vários motivos. E aí, em dado momento, eu cansei de sentir culpa de estar produzindo lixo, porque eu tava com medo de morrer, e aí a única coisa que tinha diferente pra fazer na minha vida era pedir um delivery de um restaurante que eu já comia, porque eu não podia ir no restaurante. E aí eu ficava me sentindo culpada de estar gerando o lixo do delivery. E eu imagino que muitos de vocês devem ter sentido coisas nesse lugar. Eu tive que aprender e passei a fazer compras online pra todas as coisas da minha vida, porque eu não queria sair de casa. Uma das únicas vezes que eu saí pra ir no mercado, eu peguei Covid antes de ter a vacina e passei por semanas muito ruins achando que eu ia morrer. Não porque eu fui internada, etc, mas pela preocupação, porque a gente naquela época, foi em 2020 ainda, eu não sabia, né, a gente não sabia como que o vírus se comportava. Eu lia muito sobre as coisas da saúde, então eu tava muito ligada sobre o desenvolvimento do vírus. Eu sabia que a partir do 7º dia que começava a piorar naquela época, né? Então eu vivia assim, eu sentia que eu era uma bomba relógio, que eu, né, não tinha como saber se eu ia passar mal, ia precisar de um hospital, e se eu precisasse, o que ia acontecer. Daí eu fiquei sem olfato e sem paladar por uns 15 dias, totalmente sem. Então depois eu queria muito comer coisas que eu sentisse gosto, então eu comprei muitas coisas tipo pizza, hambúrguer, delivery pra ter alguma saciedade, sabe? Essas coisas que são muito, assim, porque na pandemia eu sinto que
na pirâmide daquela de necessidades, deve ser de algum autor, eu não sei de quem, eu tava, assim, eu e quase todos nós, a gente tava muito lá embaixo. Eu lembro muito de quando eu comecei a sair, comecei a ver amigos, comecei a conversar de novo, eu sentia quase umas crises de pânico, assim, de lembrar do trauma que tinha sido passar pela pandemia, porque foi tão traumatizante e ao mesmo tempo eu precisava, assim, viver o dia de amanhã e não podia ficar pensando nisso pra não surtar. Morando sozinha, então eu tava muito eu com os meus demônios dentro de casa, que quando começou a sair, nossa, era assim, revivendo o trauma tudo de novo, era sentindo tudo que eu sentia de novo, era sentindo medo, era ficando aflita. E de vez em quando ainda me pega isso, assim, de vez em quando eu ainda, sei lá, entro no transporte público, né, no ônibus pra ir pra faculdade, por exemplo, e eu penso, meu Deus, esqueci a máscara, e daí eu lembro que eu não preciso mais, assim, poderia até usar, mas não precisa mais, né, tô com trocentas vacinas em mim, até a bivalente, já vacinaram a bivalente? Vai vacinar, tá, pelo amor de Deus, fazer os reforços. Enfim, esse momento me fez perceber que não ia dar, que eu ia ter que assumir que não ia dar pra fazer algumas coisas, eu não ia mais conseguir comprar as coisas a granel, e eu não queria me colocar em risco pra fazer isso, e eu sou uma pessoa que sou muito responsável desde sempre, me preocupei muito em não passar informações falsas ou perigosas para as pessoas. Então, eu tinha muito cuidado em sugerir coisas, tipo, uma misturinha natural. Não era o momento, nunca foi o momento. Então era assim, era sabão, álcool 70 e é isso. Máscara descartável, vai gerar lixo. Sim, pelo amor de Deus, vamos não morrer. Depois a gente se preocupa com isso. Foi um momento que me deixou em xeque, assim, de várias coisas. Não dizendo, e daí, não me entendam errado, que o lixo zero é incompatível com a vida, enfim. Eu só acho que pra mim, começou a parar de fazer sentido esse lugar de fazer esse esforço, pra mim não tava dando. Eu precisava ficar bem, eu precisava me dar um descanso de me estressar com certas coisas. Dá trabalho, né? Querendo ou não, dá trabalho. E você precisa se planejar e estar tipo, antes do problema acontecer, preparado, né, pra não acontecer os problemas, no caso, não gerar lixo. Por 5 anos, de 2015 a 2020, eu disse muito não, e aí de 2020 a 2021, 22, esses 2 anos, né, 2020 e 2021, foram 2 anos que eu me permiti começar a dizer uns sims pra vários nãos que eu não conseguia mais não dar. Na verdade, era tipo de extravagância, era mais num lugar de essas coisas que eu conseguia fazer antes, agora eu não consigo, ou não são mais possíveis de fazer. Vamos pela alternativa segura, recomendada pela ciência nesse momento, pelos especialistas, e depois a gente vê o que faz. Se volta, se não volta, enfim. Ter colocado isso em perspectiva me fez perceber que eu não ia mais dar conta de certas coisas. E daí logo depois, bom, na verdade na pandemia eu comecei a fazer faculdade, inclusive já estou terminando o curso, olha só. Quando começaram as aulas presenciais, eu acho que isso ainda é mais difícil, porque antes eu não saía de casa, né? Eu passei a trabalhar de home office logo depois que eu comecei o blog. Então, estar o tempo inteiro em casa me permitia uma maleabilidade do meu tempo, que me permitia fazer algumas coisas no dia a dia que envolviam essa questão de produzir menos lixo. A partir do momento que eu precisava estar 24 horas por dia fora de casa, e aí nos primeiros semestres, tinha semestres que eu tinha, tipo assim, muita aula, e aula assim de manhã, tarde, à noite, porque é integral, não é um bloco só, enfim. Isso me fez sentir a necessidade de comprar muita coisa, porque eu não tinha roupa suficiente, por exemplo, pra sair de casa todos os dias. Eu não tinha sapato suficiente pra sair de casa todos os dias. Assim, pegando o transporte público, porque eu uso ônibus, né? Pegando o transporte público, principalmente no calor, você não tem como reutilizar aquela blusa, sabe? Você tem que ter, tipo, muitas blusas. E daí eu também não tava o tempo inteiro em casa, eu precisava lavar roupa. Eu tô explicando aqui nas minúcias pra vocês entenderem. Eu falo isso no texto também, que é, tipo, uma coisa que eu sempre repeti pra todo mundo, que é, depende do contexto que você tá, depende da sua rotina, depende, né, enfim, depende. E aí eu comecei a ficar me sentindo culpada de ter que comprar coisas, comprar roupa, etc. Produzir lixo, perceber que as coisas que eu tinha não funcionavam, sabe, questões pessoais? É isso. Que eu acho também que daí tem uma coisa que me pegou muito na pandemia, que eu fiquei tão desconfortável na pandemia por 2 anos segurando esse desconforto, que eu só queria ficar desconfortável.
num sentido de, tipo, ter menos trabalho, ser um pouco mais fácil, assim, ser um pouco menos desconfortável do que foram os anos da pandemia pra mim. Aí junta, né, camadas de outras coisas pessoais, de outros lugares também que aconteceram na minha vida, e aí teve uns momentos que eu fiquei muito mal, por exemplo, eu não conseguia cozinhar nada, tudo que eu cozinhava ficava ruim. Aí depois eu me dei conta que, na verdade, também era aquela parosmia, que é aquela alteração no paladar da Covid. A minha não foi uma alteração, tipo, muito grande, no sentido de sentir um gosto podre pra carne, que nem muitas pessoas estavam tendo, ou não sentir gosto bom pra nada. Não era assim, era muito sutil, tipo, o refrigerante tinha gosto metálico, tudo tinha um gosto meio ruim, e daí eu fui procurar outras coisas pra comer que fossem gostosas, e aí tudo que eu cozinhava ficava ruim, eu jogava tudo fora, eu sempre achava que as coisas estavam estragadas, e na real eu acho que elas nunca estiveram. Foi um momento muito difícil, e que não foi uma semana, foram tipo muitos meses, e eu só me dei conta que provavelmente era uma alteração no paladar no começo desse ano, porque eu tava falando pra alguém sobre isso. E aí eu pensei, nossa, fazia tanto tempo que eu não comia lentilha e não achava bom lentilha, e daí eu pensei, cara, mas eu acho que eu nunca fiz diferente a lentilha, acho que sempre foi assim, acho que o gosto dela que mudou, dada essa perspectiva pessoal, não sei se vai entrar toda no vídeo, e eu senti que eu precisava assumir que eu não vivia mais uma vida lixo zero, porque isso não era mais minha prioridade. E como eu gosto de ser muito honesta, né, com vocês que estão na internet comigo, fiz um post sobre isso no começo desse ano, falando que eu não vivia mais uma vida lixo zero, um pouco desses desenrolares e um pouco de que é então minhas novas perspectivas, né, minhas novas diretrizes de sustentabilidade. Na verdade, eu acho que talvez, se fosse trocar em miúdos, as minhas premissas de sustentabilidade hoje são as mesmas de sempre, só que por um viés um pouquinho diferente em alguns exemplos, em algumas práticas. Eu acho que a sustentabilidade é uma coisa muito mais complexa, e eu acho que esses anos todos estudando, falando, conversando, respondendo questões, indo procurar respostas para vocês, né, lendo livros sobre, organizando clube de leitura, discutindo, enfim, tudo isso que eu fiz e a gente fez juntos, fez entender como a sustentabilidade é muito mais complexa e é muito mais sobre o que tem ou não na nossa lixeira. Tem várias coisas que não vão aparecer na nossa lixeira, e viver com culpa, sendo a gente um indivíduo que tem pouca possibilidade de promover mudança a partir do que a gente faz no nosso dia a dia dentro desse sistema gigantesco e complexo, parece uma saída boa. Então, assim, obviamente que eu não joguei a toalha e virei uma pessoa louca consumista do dia pra noite, nunca fui também essa pessoa, mas teve alguma que outra troca que eu fui fazendo porque eu falei, ai, não quero mais ter que me preocupar com isso. Eram coisas que acabavam me gastando uma capacidade mental, que eu falei, tá, vou por essa alternativa que é mais fácil, e é isso. Também acho que na balança, elas por elas, tá tudo certo. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre quais foram essas mudanças. Não pensei em falar muito ainda, pra não gerar muita polêmica desnecessária, que eu também não sinto a necessidade de ter que ficar me justificando sobre as minhas escolhas. Mas se vocês quiserem saber qual que foi a minha linha de pensamento, isso eu acho interessante de ver quando outras pessoas contam, tipo, ah, por que escolheram o que escolheram, ou como construíram aquela decisão. Eu gosto de saber quando as pessoas contam pra, eventualmente, até usar essa mesma lógica em outros lugares, assim, né? Eu gosto de aprender, né? Eu gosto de entender como as coisas funcionam. Então, se vocês tiverem interesse, eventualmente eu posso fazer isso também. Eu acho que eu fiquei adiando bastante. Eu sinto que eu precisei me distanciar das redes pra pensar, porque eu tava passando aí por muitas questões internas, decisões internas que eu precisava entender, botar isso em perspectiva pra, enfim, decidir o que fazer com isso. E a minha decisão é de fechar Uma Vida Sem Lixo. O site vai ficar no ar ainda, o Instagram vai ficar no ar ainda, até eu entender se permanece. Eu acho que faz sentido o site ficar como repositório mesmo desse conteúdo, que eu acho que é importante que as pessoas continuem achando esse conteúdo, e o Instagram
a minha ideia é tentar fazer download do conteúdo que tá lá, botar no site e daí também fechar. Pra não ficar recebendo comentários e mensagens que eu nunca vou responder e que, enfim, fica essa falsa ideia de que eu estou ali, mas não estou, enfim, esse fantasma, né? Não tem como, tipo, limitar as coisas e deixar inativo, então acho que vou fechar. Mas eu não vou parar de produzir conteúdo, inclusive a minha ideia é voltar a produzir conteúdos mais longos, tipo vídeo no YouTube com discussões, meio trazendo talvez um pouco dos textos da newsletter. Ainda não sei muito bem como fazer isso, na verdade, mas eu gosto de conteúdos longos, eu gosto de conteúdos profundos, eu gosto que a gente pense juntos, eu gosto de discutir. As plataformas, elas, né, vão se movimentando e eu sinto que o Instagram não permite que isso aconteça mais, porque ele privilegiou vídeos curtos pra combater o TikTok. Nossa, esse vídeo não vai entregar pra ninguém, porque eu tô usando todos os nomes concorrentes do YouTube. Eu gosto muito, inclusive quem tá aqui, quem mora aqui no YouTube, quem era usuário aqui do canal, tem essa pegada de assistir vídeos mais longos. Eu colocava vídeos aqui, né, de 20 minutos, 30 minutos. A minha ideia é meio que voltar a fazer sobre isso. Tá, mas o que eu vou falar se eu vou fechar uma vida sem lixo? Eu vou continuar falando de sustentabilidade porque é o que eu acredito num mundo mais sustentável, e aí eu acredito num mundo mais sustentável pra nós e pro planeta ao mesmo tempo. Porque eu sinto que algumas das coisas que a gente falava ou pensava no sentido de produzir menos lixo não era sustentável pra nós. A gente acabava ficando com muita culpa. Nossa, eu recebi muita mensagem de muita gente falando: eu não consigo fazer isso, me sinto mal. A ideia nunca foi fazer ninguém se sentir mal. Inclusive, eu sempre parti da premissa de: olha, eu faço isso, olha que legal conseguir reduzir o lixo dessa maneira. E não, olha, você está fazendo da maneira errada, porque eu acho que esse é o pior jeito pra se comunicar ever. Ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa que aponta o dedo pra você o tempo inteiro, né? E aí eu também vou produzir mais conteúdo numa perspectiva do que eu tenho estudado. Eu tô na 8ª fase, meu Deus, de nutrição. E a minha perspectiva é trabalhar por aqui, por esse conteúdo. Eu não vou responder perguntas sobre faculdade, não vou fazer posts sobre faculdade, não vou falar sobre o que eu vou fazer com a faculdade. São decisões pessoais que eu não tenho interesse em compartilhar com as redes. Peço desculpas caso vocês tenham muita curiosidade sobre isso. Ainda não sei, em dado momento, se eu souber, eu comunico pra vocês. Mas a minha ideia não é abrir isso pra discussão pública, assim, é uma questão mais pessoa física do que pessoa jurídica. Mas a minha ideia é trazer algumas perspectivas de coisas que estudo na faculdade que envolvam também sustentabilidade, que envolvam algumas dessa ideia de uma sustentabilidade pra nós, que daí tem a ver com alimentação, né? Mas isso, assim, são coisas que eu tô pensando ainda, são coisas que eu não sei exatamente o que eu vou fazer, não sei o que eu vou manter, o que eu não vou manter. Eu tive que parar o Clube do Livro também, porque não tava fazendo sentido pra mim, mas é uma coisa que eu gosto muito, eu quero retomar, porém ainda não descobri de que maneira eu vou fazer isso. Eu gosto da internet muito, eu tô na internet desde que eu sou pré-adolescente, a internet me salvou. Eu não seria nada sem a internet. Nossa, ter descoberto que tinham pessoas que pensavam parecido comigo, que gostavam das músicas que eu gostava, ter descoberto muitas músicas, saudades Slash FM. Nossa, eu descobri tanta coisa na internet, eu amo a internet, eu acho a internet sensacional. O que estraga são as redes sociais, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu acho muito divertido. Tem que descobrir onde que é divertido e assim, no lugar de que onde que é gostoso também pra eu me manter. E o que faz sentido, tipo, o que eu quero falar, etc. Eu acho que esse paradoxo de colocar as ações individuais sempre em xeque, eu tuitei hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, inclusive, que depois que descobriram que a ação individual é insuficiente, não dá mais pra falar nada sobre... Não dá pra sugerir nada razoavelmente legal que uma pessoa possa fazer, que já é crime, e daí já vem um comentário: não, mas o capitalismo... Não, mas muito legal, mas não resolve nada. Sim, não vai resolver o problema, mas se você vai... É meio tipo, tá, e daí? Daí por isso você não vai fazer mais nada, você não vai separar seu lixo, você não vai questionar o porquê de ter tanto descartável. Também não faz sentido, porque não é porque não é suficiente que, tipo, é desnecessário. São categorias de adjetivos diferentes no meu entendimento. Só que eu cansei
de viver por esse paradoxo, no sentido de fazer conteúdo que tá sempre sendo questionado nesse lugar, porque aí eu sinto que eu tenho sempre que me defender por uma coisa que eu concordo, tipo, óbvio que eu vou dizer que o problema é o capitalismo, mas é muito cansativo na perspectiva de criadora de conteúdo ter que ficar repetindo, sim, o problema é o capitalismo. Em dado momento minha bio do TikTok inclusive foi essa, sim, o problema é o capitalismo. Porque é o problema, tá? Mas assim, não é porque o capitalismo é o problema que a gente vai deixar de fazer outras coisas, deixar de pensar, deixar de questionar. Eu acho inclusive interessante que, pensando nessa perspectiva, eu tô fazendo o meu último Julho Sem Plástico, que eu decidi que vai ser o último também, e várias das coisas que eu for falar que tem a ver com ação individual, eu sempre tento colocar ali uma perspectiva de, imagina se todo mundo fizesse, imagina se fosse assim pra todo mundo, e não tipo, olha, você levando seu copinho você vai salvar o mundo, porque também nunca foi, eu acho, o que eu disse, talvez no começo, mas eu acho que nunca andei por esse lugar assim, né. De qualquer maneira, tô falando isso tudo porque eu acho que eu quero elevar o debate. Não, ai. Me senti a Fernanda Torres naquele vídeo do Porchat que ela fala, ai não, porque eu tava ali cantando no tom da Gal. Ah sim, porque eu cantando igual a Gal. Não que eu tenha a capacidade de fazer isso, enfim, fazendo autocrítica aqui, né. É mais um lugar de tipo, vamos falar sobre outras coisas? Vamos colocar a discussão em outro lugar? Porque ficar discutindo, ah, mas é suficiente, ah, não é, no capitalismo, bababá, é meio que não faz sentido, entendeu? É tipo, a gente vai sempre cair no mesmo beco sem saída, na mesma sinuca de bico. Tem uma palavra pra essa sensação que agora eu não tô lembrando, mas a gente vai sempre cair nesse lugar. Então assim, vamos discutir outras coisas em outros lugares, pensando sustentabilidade, mas e entendendo esse contexto vindo daqui, ó, tipo, a gente tá vindo daqui, que a gente já construiu esse chão, a gente já veio por esses anos todos pensando que descartável de plástico não faz sentido nenhum, que a gente usa muito combustível fóssil, que a gente prioriza transporte individual sobre o coletivo, que a gente produz muita coisa desnecessária que não faz sentido nenhum, que as roupas estão cada vez mais plástico, que tem plástico na placenta, tem plástico no leite de materno, tem plástico na água, tem plástico em tudo hoje em dia, porque a gente permitiu isso acontecer. Como é que a gente tira esse plástico desses lugares? Como é que a gente para de usar tanto plástico? Como é que a gente diminui nossa produção de lixo? Mas, e eu quero partir dessa perspectiva, não dando dica de produto pra usar. Isso é uma das coisas que me incomoda demais. Que eu sinto que a gente sempre cai nessa dinâmica do capitalismo de, vamos sugerir um produto. E aí uma coisa que me deixa muito aflita é que essa cooptação do capitalismo pra isso foi tão boa, tão eficaz nesses últimos anos, que você vai olhar dezenas de pessoas que falam sobre sustentabilidade, as alternativas... Peraí que eu não quero xingar as pessoas, porque eu não quero que as pessoas venham me atacar aqui. Eu vou ter que criticar as pessoas aqui. Mas não é as pessoas. Bom, tá mais pro final do vídeo, quase ninguém vai chegar nessa parte. Mas assim, a gente não vai salvar o mundo comprando roupa de algodão orgânico. A gente não vai salvar o mundo comprando produtos que diminuem nossa produção de lixo. Copinho, talher, kit lixo zero, saquinho de pano. Isso não vai resolver o problema do mundo. Então assim... Isso me deixa muito frustrada, porque eu sinto que as pessoas, elas pararam nesse lugar e ficaram nesse lugar. Porque é muito mais simples também ficar nesse lugar e não questionar, e não olhar pra frente. Eu sempre tive uma comunidade, que vocês fazem parte, muito crítica, muito inteligente, muito sagaz, muito competente, muito especializada, com formações acadêmicas que tem a ver com sustentabilidade, e que olhavam pra mim e falavam, tá, Cristal, mas olha só, por que que isso aqui é melhor do que isso? Por que que fazer o seu cosmético em casa vai ser melhor? Você não vai gerar 5 embalagens com 5 ingredientes? Por que que esse vai gerar menos lixo do que esse aqui? Será que vai mesmo? Ou por que que essa é uma solução melhor do que essa? Por que que escova de dente de bambu, mas a cerda não é de plástico? Então qual é a diferença que faz para uma escova de plástico? Mas o canudo é feito de metal, não é da mineração que vem o metal? Por que que ele vai ser melhor que substituir o canudo de plástico? Sabe assim, umas dúvidas que me deixavam muito de cabelo em pé, no sentido de, eita, mas será que é mesmo? E aí no fim das contas, vou dizer pra vocês que com esses anos todos de pesquisa, etc., o que é impossível de dizer é o que é mais sustentável que o outro. Tipo assim, com base em que a gente calcula isso?
Com base em que a gente fala? Não, botar na balança os prós e contras, tipo, tá, o que tem nesse lado, o que tem nesse? Como que a gente quantifica essas coisas? Porque a gente até tem alguns métodos pra quantificar eventualmente certas coisas. Só que a gente tem que ter cuidado nessas análises estatísticas, porque às vezes são umas análises estatísticas muito furadas, muito, tipo, coloridas com a cor que a empresa, a pessoa quer ver, sabe? Pesquisa científica, por exemplo, tem várias dizendo várias coisas. Mas a gente tem que analisar essa pesquisa científica, e eu não sou anti-ciência, pelo amor de Deus. Eu estou falando de pseudociência ou de leitura errada de ciência aqui, tá? Você vai ver, tem pesquisa científica de tudo que é coisa. E aí tem pesquisa científica falando, por exemplo... Aí não vou dar nenhum exemplo pra não me comprometer, mas você tem que olhar se aquela pesquisa, que tipo de pesquisa que é. Porque dependendo do tipo que pesquisa foi feita, ela tem um nível de relevância para aquele resultado que ele pode estar ou não inferindo. Os dados da tabela fazem sentido com o que está sendo escrito no artigo? Em que revista que isso foi publicado? É uma revista que tem um fator de impacto, ou seja, que tem uma relevância, que aquele corpo de jurados é bom, aqueles avaliadores são bons, são, né, não só relevância, mas no sentido de confiabilidade do que está sendo publicado naquela revista. A metodologia daquela pesquisa tá certa? Aquela leitura da interpretação dos resultados daquela pesquisa tá correta, cientificamente falando, ou ela tá enviesada? É muito difícil. Então, assim, quando a gente que é leigo em diversos assuntos vai pegar pesquisa científica para ler, e eu acho que isso é uma coisa muito importante de se ter clareza, é que muitas vezes a gente não vai entender nada e eventualmente a gente vai fazer o reforço da nossa... Tem um termo para isso que é tipo, que a gente costuma reforçar ou acreditar naquilo que reforça as nossas crenças. Então é muito fácil disso acontecer. E aí a gente tem que ter cuidado pra a gente não cair numa pseudociência e não cair em fake news da gente mesma. Porque às vezes tá lá dito uma coisa que a gente tá interpretando de uma maneira que não pode ser feita, uma extrapolação que não pode ser feita. Eu acho que isso é bem importante e conforme eu fui pesquisando mais, conforme eu fui futricando nas coisas, inclusive muito guiada pelas perguntas que vocês deixavam pra mim, eu fui percebendo que eu tinha muito mais dúvida do que resposta, muito mais dúvida do que certeza. Então assim, em dado momento eu olhei e falei, tá, eu não consigo mais afirmar nada nessa seara aqui. Inclusive, se vocês prestarem atenção, em alguns assuntos eu parei de falar, porque eu não sei como me posicionar mais. Eu não sei mais. Eu precisaria fazer uma revisão bibliográfica de várias coisas para poder saber meio por onde navegar. E aí, eu queria, inclusive, a partir disso, dizer uma coisa. Eu não desacredito do meu trabalho e não desacredito das coisas que eu falei nesses anos do lixo zero, de uma vida sem lixo, de um ano sem lixo. Não é nesse lugar. É óbvio que tem algumas opiniões que mudam, né? Inclusive eu fiz um texto, eu acho que em 2020 ou 2021, falando por que eu parei de usar óleos essenciais em quase tudo, pela perspectiva de quantidade de plantas que se usa para óleo essencial e por que não faz sentido usar em produtos de limpeza. Sabe, assim, é tipo eventualmente a gente dá umas mudadas em algumas coisas, nas práticas. O core, o coração da ideia é mais ou menos o que tá naquele texto lá das minhas diretrizes de sustentabilidade, que eu acho que é o que sempre foi. Mas naquele momento ali eu consegui sentar, escrever e deixar claro o que sempre foi, o que eu sempre acredito, não só na questão da sustentabilidade, mas também em outras coisas da minha vida também, assim. Bom, de qualquer maneira, voltando à questão de eu não desacreditar do meu projeto, não desacredito do meu livro, não desacredito do meu site, não é nesse lugar que eu tô falando que eu sinto que as coisas mudaram. Eu só sinto que não faz sentido continuar batendo na mesma tecla. E eu sinto que ou uma vida sem lixo precisa ter um fim, porque ele é um projeto que tem um fim em si mesmo. Nesse momento, ele perdeu o sentido e ele precisa acabar. Eu vou continuar falando de sustentabilidade, vou aprofundar esse debate, vou levar para outros lugares, vou incluir alimentação. Não sei onde exatamente vou fazer isso, não sei exatamente como vou fazer isso. O jeito que eu mais gosto de me comunicar é por texto ou, assim, vídeos longuíssimos, podcast. Eu acho que o que eu tenho feito no Cuca Fresca é o que eu mais gosto de fazer, que eu sou uma pessoa que pensa demais, eu sou muito overthinker. Às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu, que texto mais confuso que eu fiz aqui.
porque eu vou juntando muitas referências, muitas coisas aleatórias que quando eu vejo tá dentro de um texto. Eu acho que é isso que eu gosto de pegar as coisas do nosso dia a dia e analisar um pouco a partir de outras demandas que a gente tem e meio questionar as coisas que a gente faz, porque eu acho que no fim das contas a questão da sustentabilidade e eu acho que o livro Como Não Fazer Nada, da Jenny Odell, me ensinou bastante isso. A sustentabilidade é uma questão muito social, uma questão muito de tempo, é uma questão muito humana. Não só porque a gente depende de parar a crise climática para continuar vivos, de uma certa maneira, mas também eu sinto que é colocar a nossa demanda, o nosso desejo, o nosso querer em coisas que sejam mais humanas, em coisas que sejam melhores pra gente como pessoas, e não porque o capitalismo quer que a gente faça, e não porque o capitalismo quer que a gente compre, quer que a gente consuma. Tem um momento ali no livro que ela fala de espaços públicos e eu acho tão interessante. Eu lembro que eu li e me deu um insight, que tipo é óbvio, mas me deu um insight assim. Porque ela fala sobre os espaços falso públicos, que são esses espaços que parece público, mas quando você vê, você tá consumindo lá também. E é tão interessante pensar que até nas redes sociais, hoje em dia com a economia da atenção, é nosso tempo que está sendo vendido e gasto o tempo inteiro nas redes, consumindo conteúdos que vão fazer a gente ter vontade de consumir produtos, que daí a gente consome produtos e daí a gente mantém toda essa roda girando. Então, pra mim, essa perspectiva da sustentabilidade é também de fortalecer quem a gente é como bicho, como gente, como ser humano. É isso que importa. A gente é gente, a gente foi feito pra viver. E a vida não é útil, a gente não foi feito pra trabalhar, pra consumir produto. A gente foi feito pra viver, pra fruir, pra, sei lá, cantar, dançar, amar, ver o pôr do sol, passear com um bichinho, cantar, sei lá, fazer arte, escrever, ler livro, tanta coisa pra fazer. Eu acho que é isso que a gente foi feito pra fazer. E eu acho que é nesse lugar e a partir dessa perspectiva, dessa ótica, que eu vou criar conteúdo que eu já tenho pensado e é feito por aí, e é daqui que estaremos e seguiremos agora nos @cristalmuniz e não mais Uma Vida Sem Lixo. Agradeço todo mundo que participou de Uma Vida Sem Lixo e, enfim, se vocês tiverem comentários, deixem aqui, eu amo sempre os comentários de vocês. Eu só sou aqui, Uma Vida Sem Lixo só é, e foi quem foi, falou rosnando aqui, por causa de vocês. Pra atrapalhar sentimentalismo, pra ninguém chorar, a Flor latiu no fundo e eu vou deixar assim, tá? É isso. Tchau!